Era uma manhã no vale de Elá, e o ar estava pesado de tensão. Por 40 dias e 40 noites, o mesmo ritual se repetia. Um gigante de quase 3 metros de altura atravessava o vale e lançava seu desafio aos israelitas. Golias não era um homem comum. Quando ele se levantava, sua sombra cobria o chão como a de uma árvore gigantesca. Ele media aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de pura força e músculo. Seu capacete de bronze brilhava ao sol da manhã, e sua cota de malha, pesando cerca de 57 quilos, fazia um som metálico a cada passo. A lança que carregava tinha uma ponta de ferro que pesava quase 7 quilos. Um escudeiro ia à frente dele, carregando seu imenso escudo. E todas as manhãs e todas as tardes, Golias subia ao topo de uma colina e gritava sua provocação. Por que vocês saíram para a batalha? Escolham um homem que desça para lutar comigo. Se ele conseguir me matar, nós seremos seus servos. Mas se eu vencê-lo e matá-lo, vocês serão nossos servos. O exército de Israel tremeu. Até os guerreiros mais experientes desviavam o olhar quando Golias aparecia. Durante 40 dias, ninguém teve coragem de aceitar o desafio. Naquele 40º dia, algo diferente aconteceu. Um jovem chamado Davi chegou ao acampamento. Ele não era soldado, era apenas um pastor de ovelhas de Belém, o filho mais novo de Jessé. Seu pai o havia enviado para levar pão e grãos tostados aos seus 3 irmãos mais velhos que serviam no exército de Saul. Davi chegou justamente quando os exércitos se posicionavam para a batalha. Deixou suas provisões com o encarregado da bagagem e correu para encontrar seus irmãos. Foi então que ele ouviu aquela voz trovejante atravessando todo o vale, zombando de Israel, desafiando o Deus vivo. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou Davi aos soldados ao seu redor. Os homens olharam para ele com uma mistura de admiração e pena. Contaram sobre a recompensa que o rei oferecia, grandes riquezas, sua filha em casamento, e isenção de impostos para toda a família. Mas ninguém estava disposto a arriscar. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou furioso. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei como você é presunçoso e mal-intencionado. Você só veio para ver a batalha. Mas Davi não se intimidou. Suas palavras chegaram aos ouvidos de Saul, e o rei mandou chamá-lo. Davi se apresentou diante do rei Saul. Que ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Seu servo irá lutar contra ele. Saul olhou para o jovem pastor, ruivo, de aparência saudável, mas claramente inexperiente para a guerra. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Foi então que Davi contou sua história. Uma história que ninguém ali conhecia. Seu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando vem um leão ou um urso e carrega uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Ataco-o e arranco a ovelha de sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o agarro pela juba e o golpeio até matá-lo. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Havia algo na voz de Davi, uma certeza tranquila, uma fé inabalável. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Saul finalmente concordou. Vá, e que o Senhor esteja com você. O rei então fez algo extraordinário. Vestiu Davi com sua própria túnica, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e o vestiu com uma cota de malha. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguia. O peso era esmagador. Os movimentos eram travados. Aquela não era sua guerra. Aquelas não eram suas armas. Não posso andar com tudo isso, disse Davi a Saul, pois não estou acostumado, e tirou tudo. Davi pegou seu cajado na mão. Aquele cajado que o acompanhara por tantos anos nos campos de Belém, desceu até o riacho que corria pelo vale de Ela. A água era cristalina, e no leito havia pedras lisas, polidas pelo tempo e pela correnteza. Ele escolheu 5 pedras lisas e redondas. Colocou-as em sua bolsa de pastor. E então, pegou sua funda. Não era uma arma qualquer, era uma ferramenta que Davi dominava como poucos. 2 tiras de couro conectadas por uma bolsa central, simples na aparência, mortal nas mãos certas. Davi a usara incontáveis vezes para afastar lobos, para derrubar predadores e para proteger suas ovelhas. Ele sabia que aquelas tiras de couro, quando giradas com velocidade suficiente, podiam lançar uma pedra a mais de 100 km por hora, rápido o suficiente para perfurar um crânio, forte o suficiente para matar à distância. Era a arma de precisão de longo alcance da antiguidade. Exércitos inteiros tinham batalhões de fundeiros. A própria Bíblia falava dos benjamitas que atiravam pedras com a funda e acertavam um fio de cabelo sem errar. E Davi, depois de anos nos campos, era um mestre nessa arte. Enquanto Golias confiava em sua armadura de bronze e em sua força bruta, Davi confiava em algo diferente.
velocidade, distância e precisão. Ele não iria lutar no campo de batalha de Golias. O gigante nunca chegaria perto o suficiente para usar sua lança. Com a funda na mão e as 5 pedras na bolsa, Davi caminhou em direção ao filisteu. Golias avançou, com seu escudeiro à frente. Quando viu Davi, ele o desprezou. Um garoto ruivo, com aparência saudável, vindo até ele com uma funda. "Sou eu algum cão para você vir contra mim com paus?" gritou Golias, e começou a amaldiçoar Davi por seus deuses. "Venha até aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais selvagens." Do outro lado do vale, Davi parou. Sua voz era firme e clara, e carregava uma autoridade que não vinha dele mesmo. "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o derrotarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Então todo mundo saberá que há um Deus em Israel, e todos os que estão aqui reunidos saberão que o Senhor não salva pela espada ou pela lança, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos." Golias começou a se mover em direção a Davi. O chão tremia sob seus passos pesados, mas Davi não recuou. Ao contrário, correu rapidamente em direção à linha de batalha para enfrentar o filisteu. Enquanto corria, Davi enfiou a mão em sua bolsa. Seus dedos encontraram uma das pedras lisas, em um movimento praticado 1000 vezes protegendo ovelhas de predadores. Acertando alvos distantes, ele colocou a pedra na funda. A funda começou a girar, mais e mais rápido. O ar assobiava ao redor do couro girando, e então Davi a soltou. A pedra voou pelo ar como um raio. Golias não teve tempo de erguer seu escudo. Não teve tempo de desviar. A pedra o atingiu na testa, o único lugar desprotegido em todo aquele corpo coberto de bronze e ferro. O som foi terrível. A pedra afundou na testa de Golias. Por um momento, o gigante pareceu congelado no tempo. Então, como uma grande árvore sendo derrubada, ele caiu com a cara no chão. A terra tremeu com o impacto. Davi não tinha espada em sua mão, mas Golias tinha. O jovem pastor correu até o gigante caído, puxou a enorme espada de sua bainha e com ela